Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano, hein? Nesse vídeo vamos falar de um clássico muito tradicional no interior paulista, o clássico Come Fogo, que é o clássico entre Comercial de Ribeirão Preto e Botafogo de Ribeirão Preto. Enquanto nós vamos passando pelos clássicos no interior paulista, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. O clássico Come Fogo é o clássico entre Comercial de Ribeirão Preto e Botafogo de Ribeirão Preto. E é um clássico que para a cidade de Ribeirão Preto, para todos acompanharem, tem muita rivalidade e já teve muitos jogos entre as equipes. Ao todo, foram 172 confrontos entre Comercial de Ribeirão Preto e Botafogo de Ribeirão Preto. Melhor para o Botafogo, que venceu 64 partidas contra 49 partidas do Comercial, além, claro, de 59 empates no confronto, um total de 436 gols marcados neste clássico. Falamos do clássico Come Fogo, tem muita discrepância sobre a primeira partida entre as equipes, né? Isso porque uns falam que começou em 1924, mas o Leão do Norte, o Comercial Futebol Clube, foi fundado em 1911 e o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, Pantera da Mogiana, foi fundado em 1918 e para muitos, a data da primeira partida não foi em 1924, e sim em 1918. Para outros, a data foi em 1920, no dia 1º de agosto, onde é mais conhecida essa data, né, que foi feita ali pelo jornalista Igor Ramos, ali no estádio da rua Tibiriçá, o que pertencia na época ao Leão, resultando numa goleada histórica de 8-0 para o Comercial, e sendo que nessa primeira fase da história, os duelos aconteceram até 1936, que é uma fase ali amadora do confronto, né? Até depois, claro, essas equipes conseguirem figurar nas principais competições, inclusive Campeonato Brasileiro da primeira divisão aí. E a rivalidade no clássico Come Fogo só foi aumentando ano após ano, até que em 1977 foi realizada uma seletiva da CBD para o Campeonato Brasileiro. E na ocasião, apenas um time de Ribeirão Preto poderia participar da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E para isso, então, foi feito 3 jogos para decidir quem passaria: Botafogo de Ribeirão Preto ou Comercial. O time que obtesse a melhor campanha se consagraria campeão desse torneio e garantiria uma vaga para o Campeonato Brasileiro de 1978. O Botafogo de Ribeirão Preto, na época, estava em grande fase, contando com seu elenco campeão da Taça Cidade de São Paulo, tinha craques como Sócrates e Zé Mário. Apesar de tudo isso, o Botafogo acabou perdendo para o Comercial no primeiro jogo por 1-0. Na segunda partida, tudo igual, e aí para a terceira partida, para o desempate, quem vencesse se classificaria, lembrando que como o Comercial havia vencido um dos 2 jogos anteriores, tinha a vantagem do empate. É que naquela época foi realizado 3 jogos para definir quem se classificaria aí para o Campeonato Brasileiro do ano seguinte. E um novo empate, confirmando aí o Comercial de Ribeirão Preto ganhou essa taça e ficou garantido uma vaga aí para 1978 no Campeonato Brasileiro. E o Ferreira, ex-lateral do Comercial e Botafogo, colocou no livro o clássico Come Fogo, Tradição e Rivalidade. Ele colocou o seguinte, que nem Vasco e Flamengo e muito menos Santa Cruz e Sport chegam aos pés de um Come Fogo, isso eu garanto. E aí foi a volta do clássico à primeira divisão no Paulistão. O Comercial também começou a ver outros rivais da capital, como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, como times aí que poderiam também ser considerados rivais. Foi a época, o auge do Comercial de Ribeirão Preto, mas que infelizmente depois de um tempo para cá, o time vem despencando posições. Já do lado do Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo viveu aí momentos também de glória
e nesse momento também vai se construindo novamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Faz muito tempo que o Comercial sequer disputa uma Série D. Esse clássico Come Fogo teve recordes de público na história. O maior público pagante foi 31.369, num público total de 36.369 lá no estádio Santa Cruz, lá em 1977. Outro grande público para este clássico foi no estádio Palma Travassos, né? O estádio Santa Cruz, para quem não conhece, é o estádio do Botafogo de Ribeirão Preto. E o Palma Travassos é o estádio do Comercial de Ribeirão Preto. Então, o segundo maior público foi no estádio do Comercial, com 27.144 público. Foi no Campeonato Brasileiro de 1978. Aí nós tivemos também no Paulistão de 77, no Palma Travassos, 24 mil. 24 mil também, cerca de 24 mil no Paulistão de 80, no estádio Santa Cruz, e 23 mil e pouco no estádio Santa Cruz em 1985, no Paulistão também, ou seja, teve grandes recordes de público, para vocês terem ideia do tamanho da rivalidade e o tamanho desse clássico no interior paulista. Nos últimos anos foi perdendo um pouco a força, até pela quedas bruscas, né, do Comercial de Ribeirão Preto, que foi perdendo força nos últimos anos, né? Porque esse clássico tem muita rivalidade e é muito antigo. Bom, vamos um pouquinho conhecer então esse Comercial de Ribeirão Preto, né? O clube foi fundado no dia 10 de outubro de 1911. Tem 112 anos, o seu mascote é um leão e o torcedor é conhecido como comercialino, bafudo e alvinegro. O estádio, o primeiro pioneiro, né, foi o da rua Tibiriçá, depois foi o Costa Coelho e atualmente é o estádio Palma Travassos, que tem uma capacidade para mais de 18 mil pessoas. Vamos agora então falar um pouquinho do Comercial de Ribeirão Preto em termos de participações de destaque, né? O Comercial de Ribeirão Preto já participou de 31 edições de Campeonato Paulista, sendo a sua melhor colocação um quarto lugar em 1966. O time já conquistou um título de Campeonato Paulista da Série A2. Tem um vice-campeonato no Campeonato Paulista da Série A3. O título da A2 foi em 1958. Conquistou também o Campeonato Paulista Segunda Divisão, que é a Série A4. Isso foi em 2018, foi um vice-campeonato. Também conquistou um vice-campeonato da Copa Paulista em 2011. No Campeonato Brasileiro teve duas participações na Série A. A melhor delas, o time terminou em 14º lugar em 1979. Também teve duas participações em Série B de Campeonato Brasileiro. A melhor foi a sexta posição em 1980. E na Série C, o time teve 4 participações, a melhor foi 34ª posição em 1996, né? Então, e se para vocês verem, né, as datas que eu acabei de citar, o Comercial de Ribeirão Preto faz muito tempo que não se figura no Campeonato Nacional. A última participação do time no Campeonato Nacional foi em 2003, quando o time disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, foi a mais recente. O melhor momento aí do Comercial de Ribeirão Preto mais recente foi o vice-campeonato, né, em 2022, quando disputou aí a Série A3 e subiu para a Série A2. Do outro lado do clássico de muita rivalidade, nós temos o Botafogo de Ribeirão Preto, né, que as suas alcunhas seriam Fogão, Tricolor, Pantera, Pantera das Américas, Pantera da Mogiana e Orgulho de Ribeirão. O torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto é conhecido como botafoguense tricolor. O mascote é uma pantera. O clube, que foi fundado no dia 12 de outubro de 1918, tem 105 anos. Tem muita rivalidade com o Comercial de Ribeirão Preto, mas o Botafogo de Ribeirão Preto também tem rivalidade com a Ferroviária. O seu estádio é o Santa Cruz, com a capacidade um pouco mais de 28 mil torcedores. Vamos falar então das participações de destaque do Botafogo de Ribeirão Preto, hein? O Botafogo de Ribeirão Preto já participou de 59 edições do Campeonato Paulista da Série A e a melhor conquista do time foi o vice-campeonato paulista em 2001, hein?
Já no Campeonato Paulista da Série A2, o time já conquistou 2 títulos, em 1927 e em 1956. Também já conquistou um título de Campeonato Paulista da Série A3, que foi, aliás, a sua única participação, que foi em 2006. Já foi vice-campeão 2 vezes da Copa Paulista, em 2014 e em 2021. No Campeonato Brasileiro da Série A, o time teve 6 participações e a melhor delas foi um 13º lugar em 1976 e 1978. Já foi vice-campeão da Série B em 1998, já foi vice-campeão da Série C em 1996 e o Botafogo de Ribeirão Preto já conquistou um título nacional, que foi o título de campeão da Série D do Campeonato Brasileiro em 2015, onde ele teve 3 participações. E na Copa do Brasil, a equipe já participou 6 vezes da Copa do Brasil, sendo que a melhor campanha foi a terceira fase em 2023. Sendo que a última participação foi em 2024. Atualmente, o Botafogo de Ribeirão Preto disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.